Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre impugnação de assembleia em condomínio. Existem algumas questões que devem ser observadas quando da convocação da assembleia no condomínio. A gente sabe que a assembleia é o órgão máximo de decisões dentro de um condomínio edilício, ou um condomínio que seja horizontal. E é por isso que a legislação é bastante rigorosa dos requisitos que devem ser observados para que ninguém da coletividade saia prejudicado. A impugnação das assembleias de condomínio, na verdade, é uma situação que assombra muitos síndicos, né? E é por isso que se tem que tomar bastante cuidado para que no futuro ninguém venha alegar que há uma irregularidade, que todas aquelas decisões tomadas naquela assembleia não valem. Então, o que é a impugnação de uma assembleia de um condomínio? Para a gente entender esse termo impugnação, devemos imaginar que é sinônimo de contestação. Quando eu contesto, seja pela forma como a assembleia foi feita, seja pelo conteúdo daquilo que foi aprovado, ou a forma como aquilo foi aprovado. Então, a impugnação seria esse ato que contraria algo que está previsto na convenção ou que está previsto na legislação e que acabou induzindo em erro ou então não observou os requisitos mínimos legais para que aquela decisão fosse tomada da maneira adequada. Como é que funciona a impugnação de uma assembleia de condomínio? Nós sabemos que toda reunião ou assembleia de condomínio deve seguir certas regras para que ela seja considerada válida. Se essas normas não forem obedecidas, a gente pode ter uma contestação, ou seja, uma impugnação desta assembleia perante o Poder Judiciário. Geralmente, esse pedido de anulação da assembleia acontece quando um ou mais condôminos estão insatisfeitos com alguma decisão que foi tomada ou com algo que o síndico vem fazendo que não é adequado. Para isso, os moradores devem buscar esses erros, né, e de alguma maneira impugnar essa assembleia que pode ser feita de maneira judicial. E quais são os motivos mais recorrentes para impugnar uma assembleia? Primeiro, não notificar todos os condôminos, ou seja, não ter uma convocação adequada para todos os condôminos. Isso também vale para aquelas assembleias que são convocadas por 1/4 dos condôminos, de acordo com o que a legislação prevê, quando o síndico deixa de fazer aí a convocação, 1/4 de todos os condôminos pode fazer essa convocação. Então, só que esta convocação, mesmo feita pelos condôminos, deve ser levada a todos aqueles que participam como proprietários, né, daqueles imóveis, para que eles possam ter o direito de participar da assembleia. Permitir que condôminos inadimplentes votem também é uma razão para que a gente possa impugnar a assembleia, porque condôminos inadimplentes pela legislação, artigo 1335 do Código Civil, não têm direito a voto. Não redigir a ata da assembleia com o que de fato aconteceu, né, inventando fatos que não aconteceram, por isso que muitas vezes alguns condomínios eles acabam até pedindo que a ata da assembleia anterior seja ratificada na que vem posteriormente. Permitir que representantes de condôminos votem sem apresentar procuração, e a procuração tem que ser dada por condôminos mesmo, por proprietários, quem tem a propriedade do imóvel. Então, essa procuração precisa ser válida para aquele momento. Você também não pode ter alteração da convocação com menos de 2/3 dos votos de todos os moradores. Isso também, alterar a convenção sem esse quórum mínimo, gera a possibilidade de invalidar aquela votação. E impedir a eleição de síndico não morador para o condomínio, porque hoje a nossa legislação diz que o síndico pode ser tanto uma pessoa que mora como um síndico profissional. A gente vai fazer um vídeo mais adiante da sindicância profissional, que é um mercado que vem crescendo bastante. Vamos explicar as vantagens e desvantagens de ter um síndico profissional,
mas o próprio legislador optou para que isso acontecesse. Então, qual é o prazo para a gente fazer a impugnação? A gente tem algumas formas de impugnar. Caso a Assembleia tenha ocorrido e alguma situação não tenha agradado, a impugnação pode ser feita com uma nova Assembleia, convocada por 1/4 dos moradores, ou a Assembleia pode ter a sua anulação decretada por meio de ação judicial. A Assembleia de Condomínio ela é um ato jurídico e, portanto, ela deve respeitar o artigo 166 do Código Civil, sob pena dela ser anulada, né? Então, esses atos eles podem ser anulados dentro do que prevê o artigo 178 do Código Civil por uma ação judicial que pode ser proposta em até 4 anos do ato. Por óbvio que algumas situações nos demonstram que não dá para demorar tanto tempo para fazer essa anulação, né? Mas se nós pensarmos em prescrição, seriam aí 4 anos. Então, se você mora num condomínio ou advoga num condomínio, saiba que o ato de convocar uma assembleia e a forma como essa assembleia transcorrerá é de extrema importância para a manutenção da segurança jurídica daquilo que está ali sendo decidido. E é importante que se verifique a legalidade de tudo quanto aconteceu na Assembleia para evitar que no futuro se tenha aí a convocação de uma outra Assembleia para anular os fatos e atos ocorridos na Assembleia anterior e também para evitar a atuação aí por parte dos condôminos no que tange ao pedido de anulação das decisões que foram ali tomadas, tá? Esse é o nosso Direito com Elas, falando um pouco de condomínio, e a gente espera contar com vocês aí nos nossos vídeos e no que a gente vem propondo para você ficar sempre por dentro das coisas que envolvem o direito no seu dia a dia. Obrigada pela sua participação aqui no canal Direito com Elas. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!